Bom dia, gente, tudo bem? Nós agora vamos começar a falar um pouquinho mais de um dos recursos naturais mais importantes e mais necessários no nosso planeta, né? Que é a água. Né? Nós vimos aí, né, com os recursos naturais, que a água é um recurso natural renovável, né? Porque ela sai, mas ao mesmo tempo ela volta para a natureza, né? A gente gasta água, mas a gente consegue repor na natureza através das chuvas e tal. Então agora a gente vai falar um pouquinho mais da água especificamente, né? Porque a água ela é um elemento que, além de ser extremamente importante para a nossa vida, ela possui aí três diferentes estados, tá? Esses estados são sólido, líquido e gasoso. A água em estado sólido é o gelo, tá? O gelo das geleiras, da neve, o gelo que a gente coloca para fazer no congelador, no freezer. Esse é o estado sólido da água, tá? No estado líquido, é o estado que a gente conhece e chama como água, né? Que é quando a gente abre a torneira e cai aquela água, a água da praia, do rio, da cachoeira. Esse é o estado líquido da água. E o estado gasoso? No estado gasoso, a gente não consegue enxergar a água. Seria, por exemplo, quando a gente lavou a roupa na máquina de lavar. Vamos retirar a roupa para estender no varal. Você toca ali, você sente que aquela roupa está molhada, mas você não consegue mais ver a água, porque não está mais pingando, não está nada. Então, você só vê, você não vê, você só sente, tá? Ou também, por exemplo, quando você está fazendo, a mamãe está fazendo uma comida lá e a panela está fechada. Quando ela abre a tampa e sobe aquele vapor, a gente pensa que aquilo é um vapor. Até falei vapor, né? A gente pensa que aquilo ali é um vapor, que é, enfim. Mas na verdade aquilo ali é a água no estado gasoso, tá? Ela virou ali um tipo de gás. A água, ela os elementos que compõem a água são um átomo de hidrogênio e dois átomos de oxigênio. É por isso que muitas vezes a gente fala H2O e quer se referir à água, né? O que significa esse H2O? H é oxigênio e 2O significa 2 de hidrogênio, tá? Então é uma molécula de molécula não, né? Um átomo de hidrogênio e dois átomos de oxigênio, que formam aí a molécula da água, tá? Aí o livro está mostrando bem direitinho como que fica as moléculas da água em cada um dos estados, lá na página 297, tá? Então está mostrando que no estado líquido, as moléculas da água elas ficam muito juntas, né, ali agrupadas uma em cima da outra. No estado sólido, elas já estão ali, não tão separadas, mas um pouquinho mais distantes, mas bem estruturadas assim, umas com as outras. E no estado gasoso, essas moléculas elas já estão bem distantes umas das outras, tá bom? Agora, tendo dito isso, nós vamos tem esse acompanhamento lá na página 298, mas nós vamos falar sobre os estados da água, tá? Os estados não, perdão, as mudanças de estados da água, né? Cada mudança de estado, o que é mudança de estado? É passar de um estado para o outro, por exemplo, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, tá? Então, cada uma dessas mudanças, elas vão ter nomes específicos e a gente vai ver isso aqui, ó. Botei aqui no próximo slide, tá? Então, aí eu coloquei aqui a imagem bem específica, tá? Quando a água passa do estado sólido, que é o gelinho que a gente já viu, para o líquido, essa transação ela é chamada de fusão, tá? Igual lá do Dragon Ball Z. E quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, é chamado de vaporização, tá bom? Então, por exemplo, né, um exemplo de processo de fusão onde o gelo, o sólido se torna líquido, é simplesmente você tirar essa bandejinha de gelo da geladeira e deixar ele fora da geladeira. Em pouco tempo, você vai ver esse processo de fusão acontecer, porque o gelo vai derretendo e vai virar estado líquido da água, tá bom? Na vaporização, que é a transformação do líquido para o gasoso, isso pode acontecer, por exemplo, quando você coloca a água numa panelinha para ferver, tá? Conforme essa água vai fervendo, vai saindo aquelas bolinhas assim, sabe? Essas bolinhas que fazem, elas são de ar, né? Então,
elas estão ali nesse processo de vaporização. É quando a água fica, a gente não consegue mais enxergar, ela fica nesse formato como se fosse um vapor, lembra? Uma água, um vapor, uma fumacinha. É, e aqui a gente tem esse outro processo, que seria do estado gasoso para o líquido, que aí seria o contrário, tá? Estaria saindo do gasoso para o líquido, que também ele é chamado de liquefação, mas também é utilizado o nome condensação, né? O livro está chamando de condensação. Aí o exemplo desse estado, né, dessa passagem, chamada de condensação ou liquefação, que é do gasoso para o líquido, é aquilo que a tia falou no início, da tampa da panela. Quando quando a panela está muito quente, você abre a panela, você vê aquele vapor virando água. Porque quando você levanta, você vê o vapor, né, que é a água no estado sólido. Quando você vira a tampa para baixo, vai cair no água, porque aquele vapor, aquela água naquele estado de gasoso, ele se torna estado líquido, tá? Esse aí é um dos exemplos de quando pode acontecer esse processo de liquefação, tá? Aí agora a gente tem do líquido para o sólido, tá? Aí o líquido para o sólido é muito simples, né? É só a gente colocar a água em uma temperatura muito baixa, né? Como a de um congelador, e esse processo de solidificação vai acontecer, tá? Então é isso, gente. Fusão é a transformação do estado sólido da água para o estado líquido da água, né? A gente pode ver com o gelinho derretendo. A transformação do estado líquido para o estado gasoso é o. A gente tem como exemplo, como a tia falou, né? Aquela água que fica fervendo. Se você deixar aquela água ali muito tempo, ela vai desaparecer. Se você deixar um pouquinho d'água fervendo por muito tempo, ela vai criando tantas bolinhas, 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 que ela vai desaparecer quase, ela vai se tornar o estado gasoso. Do estado gasoso para o estado líquido, tem esse processo aí chamado de liquefação. Eu não falei o nome, mas aqui em cima é vaporização. Do gasoso para o líquido tem esse estado aí, esse processo de liquefação, né? Que é aquela história que a gente falou da tampa da panela, que você tá como se fosse um vapor, né? Porque está em estado gasoso, e quando você levanta a panela e vira ela de novo, você vê as gotinhas de água líquida pingando, tá? E do líquido para o sólido é só você fazer o inverso, né, da fusão, que ao invés de você deixar agora o gelo derreter, você vai colocar a água nas forminhas e congelar, que aí você vai ter o processo de solidificação, tá bom? É isso, não é muita coisa, é só realmente ficar olhando para esse desenho. É um esqueminha muito fácil, tá? De um pro outro e decorar esses nomezinhos, tá bom? Beijinhos e até semana que vem.